Olá! Hoje eu vou falar sobre o Sofrimento do Jovem Werther, um romance escrito em 1974 por Goethe. O que acontece? Por que isso é importante, né? No quadro que eu estou elaborando sobre identidades, visões e análises psicológicas de ícones da literatura, de personalidades, para que a gente consiga atualizar e consiga fazer um vínculo com a sociedade atual, em modo de reflexão. E para contextualizar, é importante falar sobre o que acontecia nessa época. Nesta época, imperava um movimento chamado Iluminismo, que significava a razão, ou seja, o racionalismo acima de tudo. E os jovens burgueses começaram a ter uma reviravolta de pensamentos, onde que começou a ser instalado o romantismo. Esse movimento no iluminismo, de contraponto, se chamou Ímpeto e Tempestade, em português traduzido, Drum and the Storm. E nele consistia que se, para o racionalismo, penso, logo existo, para o romantismo se colocou sinto, logo existo. Então, esse livro, que foi escrito por Goethe em 1974, começou a inspirar jovens a lidarem com uma forma de pensar que até então não era apropriada para a época, racional, né? Então, assim, se a vida significa o amor, logo eu vou morrer por amor, eu vou viver por amor. Então, sem amor, eu nada sou. E esses movimentos de contra-iluminismo, contra-racionalismo, começou a girar todo um processo de identidade dos jovens da época, do século XVIII. E aí podemos falar do efeito Werther. Mas antes de falar do efeito Werther, né, que consistia na imitação do herói do livro, que era o Werther, que precisamos falar do contexto do livro. Infelizmente, para quem não leu o livro, agora é a hora de parar, porque vai ter spoiler. Mas para quem quer saber o que era o que aconteceu no livro, na verdade ele se apaixona por uma moça muito bonita, chamada Charlotte, que já era comprometida, e que ele colocou nela todos os ideais de uma mulher perfeita. Então, para ele, viver sem Charlotte era como morrer. Então, a intensidade desse romantismo era tão grande, e, como eu disse agora há pouco, que sinto, logo existo, se eu não tenho Charlotte, eu não vou dar cabo da minha vida. E isso é o que acontece, de fato, no livro, né? Na verdade, histórias, né, que não se sabe ao certo, é que o Goethe, na verdade, se apaixonou por uma moça realmente na vida real, chamada Charlotte, que também já era comprometida, e ele, através do livro, fez um ato que a gente chama de um ato psicológico de escape, né, de conseguir, através da literatura, matar aquele personagem que era apaixonado por Charlotte, morrendo por amor. Ou seja, o ideal da época era fazer esse contraponto contra o racionalismo, mas morrendo por amor. Então, para a época, esse livro foi um grande marco, né, do século XVIII, representando a história do jovem Werther, que morreu por amor, se matou por amor, na verdade, e aí os jovens começaram a ver como um herói que morre por tudo que ele acredita que é a vida, ou seja, viver por amor era o que era preciso. Então, sem Charlotte não tinha mais motivos para viver. Acabou se tornando um herói antagônico, né, porque cometeu um suicídio, e começaram a se ter repercussões de outros jovens que começaram a se matar por efeito vicário, ou seja, esse efeito vicário é explicado na TCC, da imitação, ou a que a gente conhece como efeito manada, onde uma pessoa imita um comportamento. O que é o efeito vicário? O efeito vicário é exatamente o que eu estava explicando agora há pouco sobre a imitação. Quando um grupo, ou um personagem, ou uma pessoa que a gente idolatra, se torna, no nosso conceito, digno
tão digno de imitação que eu quero me tornar a pessoa. Ou seja, no livro o Werther se suicida por amor, e aí essa sociedade, principalmente os jovens, começam a imitá-lo, no sentido, chegando às vias de fato, inclusive, né? O que foi um grande boom para a época. Houve muita censura, porque assim se acreditava que o livro estava induzindo os jovens a se suicidar. Texto de vários outros jovens começarem a imitá-lo de maneira até visceral, que poderia chegar até o próprio suicídio por não ter amor. A gente também via, né, a gente ouve relatos, né, fazendo pesquisa sobre esse efeito Werther, que era exatamente essa idealização de que a vida só valia a pena se houvesse um grande amor e se você fosse correspondido. Então, em homenagem ao personagem Werther, eu estou de azul, não tenho um coletinho amarelo, mas assim, ele se vestia assim no livro, né? Que foi até motivo de chacota da Charlotte para ele, porque não era normalizado se utilizar dessas cores na época. Mas ele acaba fazendo com que outras jovens comecem a se vestir assim. Schlug mein Herz geschwind zu Pferde und fort. Wild wie ein Held zur Schlacht. Der Abend wiegte schon die Erde und an den Bergen hing die Nacht. Ich sah dich. Und die milde Freude floss aus dem süßen Blick auf mich. Ganz war mein Herz an deiner Seite. Und jeder Atemzug für dich. Lächerlich. Das ist wahrlich lächerlich. Dass sie nicht. Aí está o grande gancho, né, de contextualização, claro, de maneira meio distorcida, pois são outras épocas, né? Era um jovem que não tinha amor de Charlotte, não era retribuído nesse amor e deu fim à própria vida. E hoje temos comparativamente esse movimento Red Pill, ou seja, os celibatários involuntários, onde se uma mulher disser não, eles acabam fazendo com que essa mulher morra, né? Porque eles não podem viver sem esse amor, e de uma maneira completamente distorcida, eles acham que tem que dar cabo da vida dessa pessoa e de si mesmo, muitas das vezes, né? O que a gente está fazendo, assim, fazendo uma análise de como é distorcida esses efeitos românticos. Então, essa mulher idealizada, essa mulher com a qual eles gostariam de ter uma relação amorosa, quando não é correspondido, hoje em dia, né, de maneira anacrônica, lógico que contextualizações de época são diferentes. No caso, esses jovens se revoltam, né, não só os jovens, né, pessoas mais maduras também, que vem desse efeito patriarcado, de que a mulher tem que aceitar e eles têm que possuírem a mulher como um objeto. Então eles acabam idealizando que eles estão morrendo por amor e vivendo por amor, que se deu tudo para essa mulher, mas ela foi ingrata. O que estamos vendo agora, esse movimento super misógino de homens que acreditam mesmo que as mulheres precisam ser obedientes. Então, a gente vê um outro conceito do TCC, entanglement, ou seja, arrojo, né, e força que esses jovens, tanto qual comparativamente no século XVIII acreditavam que tinham que morrer por amor, hoje essa raiva, né, do celibatário involuntário é dirigida à mulher de forma misógina, ou seja, como assim uma mulher vai dizer não para mim?
Isso não pode ser possível. Então, eles acabam distorcendo e fazendo com que essa raiva seja dirigida ou ao feminicídio ou ao próprio suicídio. Então, é lógico que é de maneira anacrônica, ou seja, contextualizações dos seus tempos, né? Mas é um efeito no qual eles têm uma distorção do que significa amor. E aí, para rechear essa análise sobre o efeito Werther, vou fazer também uma outra técnica do TCC, que é, né, a dialética socrática. Ou seja, se você fosse um homem, né, ou você é um homem, e você recebeu um não, você gostaria que a pessoa ficasse com você por dó? Essa seria realmente a intensidade desse amor? É uma coisa para se pensar, né? É importante que a gente distorça esses efeitos, né? Que a gente desmistifique essa sensação de ser aceito a todo custo, né? De ser aceito a qualquer custo, mesmo que isso valha a vida. Não é assim. E fica, então, ao último ensinamento, talvez, né, para que a gente consiga entender esse efeito, que é o efeito Werther, que é onde as pessoas morriam por amor, né, o efeito Papageno, que é ao contrário, né, que o que a gente pensa sobre a aprendizagem, esse herói, esse indivíduo, essa pessoa na qual, esse grupo, né, dos machos alfas, por exemplo, da misoginia, do efeito Red Pill, são efeitos na qual vale a pena, você precisa imitar. Então, o efeito Papageno é o seguinte, a conscientização, o que eu estou fazendo aqui, uma conscientização para que esses jovens que nessas distorções consiga compreender, se identificar e consiga, de certa forma, alterar seu comportamento.